Efésios capítulo 5. Vamos ler os primeiros 21 versículos. Possivelmente só vamos conseguir estudar até o versículo 14. Um espirro amplificado. Já não fui a tempo de colocar a mão. Muito bem. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E, meus irmãos, nós continuamos a andar, não é? Paulo faz este encorajamento, andai, andai, andai. E esse andar começou no capítulo 4, não é? Os irmãos conseguem agora identificar bem onde é que estão os andai, ou andeis, anteriores, capítulo 4, no verso 1, não é? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Meus irmãos, quando nós chegamos ao capítulo 5, vamos ver que tudo isto está diretamente ligado, não é? No versículo 17, tem outra vez, andai. Portanto, digo isto e testifico no Senhor para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente. Então andai como é digno da vocação. Não andai como andavam ou como andam os gentios e vós também andastes, não é? Chegando aqui ao capítulo 5, nós temos mais, temos no verso 2, andai em temor. No verso 8, andai como filhos da luz. No verso 15, portanto, vê diligentemente como andais, não como nércios. Portanto, este portanto aqui faz o fecho, faz a conclusão deste andai. E é de facto uma questão muito prática. Tem a ver com o nosso dia-a-dia, com a nossa vivência, com o nosso comportamento, com a nossa forma de estar. Não apenas diante dos irmãos, na congregação, mas sobretudo lá fora. Essa de facto é que é a grande prova para o qual nós somos chamados a andar de um modo digno. E capítulo 5, verso 1 é interessante porque nós temos aqui um problema sério. Não sei se os irmãos têm, eu tenho.
Qual é o nosso problema? Sede, pois, imitadores de Deus. Conseguimos imitar Deus? Para imitarmos Deus, nós precisamos de quê? De várias coisas. A primeira delas, reconhecer que Ele existe, exatamente. Exatamente. Se não reconhecemos que Ele existe, então, nada feito. Em segundo lugar, precisamos de, uma vez que nós reconhecemos que Ele existe, precisamos de o conhecer. Porque eu não posso imitar alguém sem o conhecer. A minha imitação é olhando e procurando fazer do mesmo modo, dizer do mesmo modo, certo? E os irmãos têm essa experiência, enfim, os que estão aqui já tiveram filhos, conhecem, têm netos, conhecem exatamente o que é o crescimento desde pequeninos. Como é que as crianças fazem? Logo a falar, elas imitam o pai ou a mãe naquilo que dizem. Papá, mamã. E é por dizer muitas vezes que eles vão captando essas sílabas, esses sons e dizendo. E à medida que vão crescendo também, vão aprendendo uma palavra que aqui neste texto aparece muitas vezes. Não. Não. É papá, mamã e depois é não. Não, não faças isso. Não, não fazes aquilo. Não é? Porque, como é ignorante naquele sentido de inocente, tudo parece bem. Não vê mal nas coisas. Mas como nós vemos e sabemos o perigo que está, alertamos e por isso mesmo o não. O não aparece aí. É de facto uma coisa que nós vamos aprendendo desde pequeninos com os nossos pais e que depois acabamos por imitar. Os irmãos conhecem bem aquela expressão, tal pai, tal mãe, tal filha, não é? Se quisermos colocar aí. Mas a ideia de que há, de facto, da parte dos filhos, uma tendência para, pelo menos durante algum tempo, serem como os pais. Chega a um ponto em que deixam de imitar os pais ou deixam de querer seguir os pais porque seguem outro caminho. Então, meus irmãos, nós somos chamados, neste andar, a sermos imitadores de Deus. Nem mais, nem menos. E é interessante, o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele escreve nestes termos: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo e Cristo de Deus. É de facto isso. Então, nós imitamos, primeiramente começamos por imitar as pessoas que estão à nossa volta, mas em termos espirituais precisamos de imitar Deus. Reconhecendo que Ele existe, conhecendo o mais possível, para que nós possamos então, se Deus é santo, nós devemos ser também santos. E somos exortados a isso, não é verdade? Sede santo, porque eu sou santo. Porque Jesus o que disse, sede perfeito, porque perfeito é vosso Pai que está nos céus. Portanto, há aqui um apontar. Com toda a consideração e carinho que os irmãos têm por mim, eu sempre desejo é que imitem a Cristo ou imitem a Deus, não o pastor. Isto não significa que o pastor faz alguma coisa de errado sistematicamente e por isso mesmo os irmãos nem consideram o pastor. Não é essa a ideia. Mas o pastor também é falível, também é humano. E o pastor também imita Cristo. E, portanto, ainda que os irmãos possam considerar as minhas palavras, em termos de explicação e exposição daquilo que o Espírito Santo me deu para vós, eu quero apontar sempre cada um de vós a olhar para Cristo. O autor da carta aos Hebreus disse o quê? Olhai para Cristo, autor e consumador da vossa fé. Então os nossos olhos estão em Cristo. Não em qualquer chamado santo, não em qualquer ser humano, mas em Cristo. Porque Cristo foi o imitador perfeito de Deus. E é interessante porque os homens, neste conhecimento de Deus, teriam muita dificuldade em compreender bem como Deus é. Por isso mesmo, Deus encarnou. E Ele, tomando a forma humana, mostrou aos homens o quê?
o caminho para Deus, ao ponto dele dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o que é que ele disse àqueles a quem ele chamou? Segue-me, segue-me. Portanto, nós seguimos o caminho. E Paulo deixa-nos aqui claro, para que não haja dúvidas, uma série de aspectos de ordem prática do nosso viver, do nosso comportamento, do nosso relacionamento uns com os outros, de tal modo que então aí sim, nós somos dignos, andamos de um modo digno da vocação com que fomos chamados. Irmão Romualdo? Não o vemos, não. Que é espírito. Imitamos nas características que foram visíveis em Jesus. E eu creio que a melhor forma de nós conseguirmos imitar Deus é olhando para Jesus. Mas também não vimos Jesus, nós não estávamos lá há 2000 anos. Mas temos os Evangelhos, tem relatos de como era a vida de Jesus. E também, como há pouco mencionei, o autor da Carta aos Hebreus diz, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós pomos os nossos olhos. Agora, seria mais fácil se nós tivéssemos Jesus aqui. Ou se tivéssemos vivido há 2000 anos atrás. Não é? Vê o Pai, exatamente. Quem me vê a mim vê o Pai. Ele veio para dar a conhecer. Porquê? Porque os nossos olhos, mesmo os olhos da fé, não conseguiam alcançar o Deus que é Espírito, na sua essência. Então, o Deus que se fez homem veio dar a conhecer Deus, não é? Ele encarnou, deu-se a conhecer. Então, nós somos imitadores. E somos imitadores, reparem, o verso ainda não acabou. Como filhos amados. Não é? E vejam este aspecto aqui, como é tão precioso. É o filho a imitar o pai. E nós somos filhos amados. O pai ama-nos. E nós procuramos imitar o pai naquilo que vamos compreendendo e conhecendo do que está escrito em toda a Escritura, toda a Bíblia, também procurando compreender bem como Cristo viveu. Eu já tenho mencionado algumas vezes, os irmãos conhecem, aquele livro que um certo homem de Deus escreveu, Em Seus Passos, que faria Jesus. E passos têm a ver com caminhada, não é? Portanto, no meu andar, no meu viver dia a dia, se Jesus estivesse aí ao meu lado, o que é que ele faria ou diria? E é isso que eu vou procurar imitar. É fácil? Não é. Mas é o nosso alvo, é o nosso desafio, não é? Irmã Cândida. Então, ser depois imitadores de Deus. É bom. Temos que treinar muito. A nossa vida é assim. Nós estamos no caminho da perfeição. E porque estamos no caminho, sabemos que às vezes conseguimos progressos significativos, outras vezes parece que andamos para trás. Faz parte da nossa vida, da nossa condição. Deus sabe isso. Os irmãos vejam, eu sempre gosto de referenciar e de tomar, digamos, muito de perto Jesus com os discípulos. E basta pegar, meus irmãos, em 4 discípulos aí, para os irmãos, de certo modo, perceberem. Vejam o caso de Pedro. Um homem que era temperamental, que falava e depois pensava muitas vezes,
que era fiel e leal ao seu Senhor e que estava pronto até a dar a sua vida por Jesus, e quando chegou a hora da verdade, ele fraquejou. Vejam o caso de João, um jovem, seria de todos o mais novo, que a dado passo ainda no início, não teve misericórdia nem compaixão pelos samaritanos. Manda, Senhor, vir fogo do céu para consumir estes samaritanos. Portanto, há ali uma carga de, eu não direi de ódio, mas de certo modo de desejo de vingança até, de justiceiro. E depois veio a tornar-se o apóstolo do amor, não é? Nas suas cartas. Não é? Deus é amor. Então, uma primeira carta é extraordinária em termos de amor. Vocês não estão a ver a mudança? Vejam o caso de Judas, que entrou Judas e saiu Judas. Ou seja, ele fez de conta. Ele só tinha um interesse na bolsa e acabou por cair desse modo. Portanto, a transformação dele passou ao lado. E vejam o caso de Tomé, que poucas vezes é mencionado, mas reparem, é interessante porque aquilo que nós citamos muitas vezes, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vem na sequência de uma pergunta e de uma dúvida de Tomé. Não é? Tomé e Filipe colocaram a questão. E depois Jesus explicou, esteve ali, ouviu, e quando chegou ao fim diz, eu não crerei se não vir, se não apalpar. E Jesus depois diz, bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Não veem e creem. Os irmãos viram, só nestes casos aqui, a paciência de Jesus com estes discípulos. E qual foi o propósito de Jesus? Levá-los a um ponto de aperfeiçoamento, de grande transformação. E como aqueles homens foram, à exceção de Judas, claro, tremendamente usados na mão dos senhores. Porque eles deixaram-se moldar, deixaram-se transformar. E de facto é isso que nós precisamos deixar que aconteça. Agora, essa transformação, meus irmãos, é operada só por nós não conseguirmos. É operada pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, nós não conseguimos nada. É Ele que nos convence do pecado, mas depois também nos vai convencendo da justiça, do juízo de Deus e nos vai convencendo, digamos, das nossas fraquezas, fragilidades e nos ajuda. Nos capacita com dons espirituais, nos fortalece. Os irmãos reparem, é interessante aqui até o verso 18. Deste que nós estamos a considerar. Já não vai dar para ver-os hoje em grande pormenores, mas vejam o verso 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E quando Paulo diz isto, enchei-vos do Espírito, quer dizer que alguns crentes ali, se não a maior parte, em Éfeso, tinham recebido o Espírito Santo, mas estavam agora mais cheios de si do que do Espírito. E era preciso que o Espírito voltasse a ter a primazia e entrasse neles. Enchei-vos. E, meus irmãos, não é esta coisa, não vamos atrás desta ideia de que o meio copo cheio é o meio copo vazio. Entendem o que eu quero dizer? Se eu tiver aqui um copo e tiver água por aqui, os otimistas o que é que dizem? Está quase cheio. Os pessimistas dizem, está quase vazio. Agora, meus irmãos, nós não vamos ser otimistas no plano espiritual, neste sentido. Eu sou quase espiritual. Eu sou quase santo. Quando nós comparamos com o Senhor, e falta-nos ainda muito. Mas também não vamos chegar àquele ponto, desgraçado que eu sou. Paulo disse isso, miserável homem que eu sou. Mas nós podemos, pelas cartas que lemos do apóstolo Paulo, percebemos que isso não era a constante na sua vida. Houve alguns momentos em que Paulo teve fraqueza e então se sentiu desse modo. Porquê? Porque ele tinha a consciência perfeita da santidade de Deus, da perfeição de Deus. E quando ele se comparava com essa santidade e essa perfeição, ele sentia-se pequenino. Sobretudo quando pecava, quando caía. O que mostra que Paulo
apesar de ser aquele grande gigante da fé, continuava a ser um humano, não é? Como nós somos. Mas Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Este era o alvo dele, prossigo para o alvo, não é? Prossigo para o alvo. E então essa é a luta. E é isso que está envolvido aqui, meus irmãos, neste versículo 1. E reparem, com tudo isto ainda não passámos do versículo 1, mas como ele é importante, não é? Aonde é que nós pomos os olhos? E depois verso 2. E andai em amor. Andai em amor. E agora, uma vez mais, qual é o termo de comparação para nós andarmos em amor? O versículo diz isso, não é? O que é que diz lá? Andai em amor como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cheiro suave, agradável a Deus. Não é? Mas andai em amor como Cristo nos amou. É interessante, meus irmãos, às vezes nós, nos casamentos, lemos a partir do versículo 22 e tem logo aqui uma palavra de choque, não é? Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido tal e tal. Mas depois diz, no verso 25, vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os irmãos estão a ver que, para o nosso relacionamento conjugal, digamos, esta ligação entre marido e mulher tem que ser de tal modo como Cristo amou e de uma entrega mútua. A esposa consegue entregar-se ao marido em submissão porque ele também é capaz de amar como a sua própria vida e dar a sua vida por ela. E quando o marido é capaz de dar a sua vida pela sua mulher, dar a vida, então por que é que ela não há de também como que retribuir-lhe assim? Este submetei-vos é praticamente isso, no meu entender. É entrega. Ou seja, há aqui uma entrega mútua. Dá um pouco a ideia de que a mulher tem que ser escrava, submissa, não tem direito à palavra. Nada disso. Porque se assim fosse, então, o marido estava a ser um escravizador. E a comparação e o apelo que Paulo faz aqui é que o marido ama a esposa assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Portanto, ao dar a vida, os irmãos acham que Jesus, ao morrer na cruz, estava a ser senhor, estava a ser escravizador. Ele estava a ser servo, escravo, não é? Entregando-se à própria morte por amor. Então, é este tipo de amor que, de facto, tem a ver com as relações entre marido e esposa. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, também reparem, tem que ser o tipo de amor com que nós, entre irmãos, vivemos. Não é isso que está no verso 2. E andai em amor, como também, ou como Cristo também vos amou e se entregou. É um amor de entrega. Então, o nosso amor deve ser tal que, e aqui temos um termo de comparação, não é? Como é que eu vou imitar Deus? Eu vou imitar Deus olhando para Cristo. E o que é que Cristo fez para o seu Pai? Ele entregou-se à vontade do Pai e deu a sua própria vida em sacrifício, não foi? Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas se é possível, e às vezes não é possível, porque a nossa vontade acaba por colidir com a vontade de Deus. E o sermos imitadores de Deus, mas irmãos, está aqui já um aspecto prático. É sermos capazes de imitar, de amar-nos uns aos outros, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Verso 3. Este mas, digamos, faz aqui um ponto de viragem ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou andar em amor, procurando imitar Cristo, e há certas coisas que eu simplesmente não posso ter. Os irmãos, reparem, qual é a primeira palavra, depois do mas, qual é a primeira coisa que nós não devemos ter? Prostituição.
Como? Impudícia. Mais a ideia de prostituição. É uma palavra assim. Impudícia é o contrário de ser púdico. Ser púdico é ser puro, ser recatado, não é? Portanto, é o contrário disso. Portanto, reparem, prostituição, a palavra que está lá no grego, que depois traduz para prostituição para nós, ou impudícia, é porneia. E porneia, os irmãos já estão a ver que palavra na nossa língua está associada com isso. Pornografia. Pornografia, ou prostituição, é um tipo de amor, não é? O amor erótico, o amor sexual, o amor depravado até. E aquilo que a palavra de Deus está a dizer é: segui ou andai em amor, mas um amor como o de Cristo e não um amor porneia. Vocês não estão a ver? É interessante. Já agora, venham um pouco, deixem ficar aí o dedo, uma marcação, mas venham a Gálatas. Gálatas é logo a carta anterior. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. E vejam como o apóstolo Paulo é coerente com este andar. Não é? Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai, vocês não estão a ver? Andai pelo Espírito ou em Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Portanto, se eu andar em Espírito, eu não vou cumprir aquilo que a carne me puxa. Isto não significa que eu martirize a minha carne, que tenha que ser o celibato, que eu tenha que me refugiar, que eu tenha que pôr uma venda nos meus olhos para não ver a cara de outras mulheres, seja o que for. Não é isso. É o freio, é o controle. Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então andai pelo Espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora, meus irmãos, vejam o verso 19 e depois o verso 22. O verso 19 começa a fazer uma lista das obras da carne. E como é que começa? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Tem aí um primeiro leque. E quando aí diz prostituição, Paulo usa a mesma palavra, porneia. Quando nós passamos para o versículo 22, faz aí o mas. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. É assim que começa. Os irmãos estão a ver o contraste? As obras da carne, isto não significa, meus irmãos, que a nossa sexualidade no devido lugar seja pecado. Para a Igreja Católica, durante muito tempo, foi. A ideia de que o homem só se podia chegar à mulher para procriação, não para prazer. E por isso mesmo havia filhos que nunca mais acabavam, porque não era permitido também qualquer meio de contracepção. E os irmãos não precisamos de ir muito, basta ir 2 ou 3 gerações atrás. A geração dos meus avós tinham filhos, era quase um por ano. A minha mãe, que é a única sobrevivente neste momento, teve 12 irmãos. 12. Do lado do meu pai, que casou, o meu avô casou segunda vez, desse lado, também eles eram uns 8 ou 9 irmãos. Acho que 5 da primeira mulher e 3 de outra. Isto era a norma. Muitos filhos. Mas não há na Escritura, no meu entender, nenhum ponto de negação do relacionamento entre marido e mulher. Há, com certeza, de relações extraconjugais, isso há, que é o chamado adultério, e a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, fala disso. Então, uma coisa é o sexo dentro do casamento e do plano de Deus, outra é fora.
E isto tem que haver aqui uma separação. Quando Deus disse a Adão e Eva para crescerem e frutificarem e se multiplicarem, foi antes de ter havido qualquer pecado, não foi, meus irmãos? Então significa que seria uma coisa natural sem pecado. O problema é que o pecado veio depravar, veio estragar, veio alterar os comportamentos. E por isso mesmo precisamos desta chamada de atenção da Escritura para andar pelo Espírito, andar no caminho certo. Vamos lá voltar a Efésios. Então, versículo 3. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça. Cobiça, se os irmãos se lembram, é um dos 10 mandamentos, não é? Não cobiçarás. Não cobiçarás. Também. Portanto, está relacionado com isso e bem explícito, não é? Portanto, e os irmãos vejam agora. Nem sequer se nomeia entre vós. E o que é isto de nomear? Significa, meus irmãos, que quando nós chegamos aqui, alguns poderiam interpretar deste modo. Eu lia o versículo 1, lia o versículo 2 e saltava para o versículo 4. Porque nem ia nomear, nem ia ler. É essa a ideia que está aqui? Não. O nomear aqui é nomear naquele sentido de fazer, de alguém até se pavonear. Eu fiz. Não falem nisso como sendo uma prática, como sendo alguma coisa que faz parte da vossa vida. Nem se nomeiem entre vós. Com a ideia de que nem deve ser alguma coisa para pensar ou para partilhar uns com os outros. Não é? Porque quem faz isso tem que abandonar e não vai encorajar outros a fazê-lo. Não é? Verso 4. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes. Os irmãos estão a ver aí, gracejo indecente é o quê? Anedotas picantes. Os gracejos até aquelas anedotas assim com um segundo sentido. Não diz as palavras, mas a intenção está lá. Baixeza também. É uma linguagem baixa, suja. E isso, diz aqui, coisas que não convêm. Mas antes, o que é que deve estar na minha boca? A ação de graças. A ação de graças. Mas, irmãos, certamente todos estamos bem lembrados daquele versículo. A boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca é a torneira do coração. Certo? É evidente que isto é uma forma de expressar as coisas. Mas é a ideia de que e meus irmãos, isto nas obras então é terrível. Já tenho mencionado aqui. Muitos dizem 3 palavras, 2 asneiras. Não conseguem falar de outro modo. O martelo, o escôparo, aquela placa, não tem esse nome. Tem outro. E depois magoam-se, filho deste e daquele e daquele outro. Isto é a linguagem das obras. A mim ferme os ouvidos. Ferme. Agora, ferme os ouvidos, mas eu tenho que estar lá e tenho que, de certo modo, ouvir. Procuro, de algum modo, controlar e mostrar que não alinho nessa conversa. Aliás, não ouvem uma palavra dessas da minha boca. Mas o Paulo está a escrever aqui para crentes. Vocês não dão conta disso, não é? Paulo está a escrever para crentes. Ou seja, crentes que até tinham esta conversa anteriormente, mas que voltam a ter, ou que não conseguiram libertar-se dela. Isso é que é grave. Que os incrédulos tenham este tipo de linguagem, ainda vá lá. Mas crentes, nem se nomeia entre vós, nem convém. Mas o que é que nos convém? Palavras que sejam para edificação. Eu também não estou a dizer, meus irmãos, quando alguém está a pregar um prego e dá uma cacetada forte, deixem-me chamar assim, no dedo, e dói, que diga, oh, glória a Deus. Também não estou a pensar nisso.
ou a dizer, oh, graças a Deus por esta pancada, mas que não diga palavras torpes. Não vá atrás dos outros. Temos que refriar a nossa linguagem. Ai, meu Deus, isso pode ser. Mas esse, ai, meu Deus, é Deus ajuda, não é? Porque a dor já cá está, não é? Ai, meu Deus, ajuda. Não é? Ai, ai, não é? Vocês não estão a ver? A nossa linguagem denuncia-nos. Seja na vizinhança, seja na família, seja no emprego. E nós temos que ter uma linguagem que seja correta. Não pode ser indecente. Verso 5. Porque bem sabeis isto, e meus irmãos, agora este versículo é de caixão à cova. Não é? Vejam bem o que está aí. Bem sabeis isto, ou seja, Paulo está a falar para crentes que sabiam isto, mas que se tinham afastado, se tinham esquecido. Bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. E eu pergunto, porquê é que o avarento é idólatra? O que é que ele idolatra? O dinheiro. O avarento só vê dinheiro. E por causa disso ele é capaz de passar por tudo e por todos. Não existem regras. O que interessa é o dinheiro. É o dinheiro. É o dinheiro. E a Escritura diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, é pessoas que vivem para o dinheiro. Não é que o dinheiro não nos faça falta, faz falta a todos nós. Nós sem ele não conseguimos satisfazer os nossos compromissos. Mas, meus irmãos, o dinheiro entra e sai. Ele é necessário para pagar, para pormos o pão de cada dia na nossa mesa, não é? É necessário para o vestuário, é necessário para pagarmos as nossas contas, as responsabilidades. Mas não aquele amor ao dinheiro de que nós só vemos dinheiro. E, meus irmãos, eu gostaria desses que são assim avarentos que um dia lhes pusessem um prato na mesa, de ouro, e umas pepitas de prata e umas notas de 500 euros, assim um monte, e diz, olha, isso é o teu almoço para hoje. Come. Mas parece que alguns, com os olhos, parece que comem, não é? O que é que ele iria fazer? Ele ia pegar naquilo, embrulhar e meter no cofre e diz, traz-me agora a posta à mirandesa. Não é? Mas alguns, de facto, têm os olhos tão cegos com a questão de dinheiro. E agora vejam, nenhum destes tem herança no reino de Cristo e de Deus. E há aqui duas coisas que eu quero sublinhar. Primeira, reino de Cristo e de Deus. Irmãos, estão a notar aqui? Ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, é também o reino de Cristo. Porque Ele é rei. E Ele vai receber, lá no Apocalipse, Ele vai receber da parte do Pai o trono, o reino. Não é? Coisa interessante, meus irmãos. O diabo bem tentou dar isto a Jesus. Não é? Dar-te os reinos deste mundo se prostrado me adorares. Ou seja, o diabo estava a querer dar a Jesus aquilo que já lhe pertencia, não é? Então, é o reino de Cristo e de Deus. E agora reparem, nenhum destes tem herança no reino. Os irmãos pensem bem, vejam bem aquilo que está aqui. Nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, tem herança. Agora, os irmãos, pouco mais tempo temos, mas vamos ver Apocalipse. Capítulo 21. Versículo 7 e 8. Todos encontraram? Vou ler. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e quem são os medrosos? São aqueles que têm medo de se assumir como filhos de Deus, não é? Dar o seu testemunho. Aos abomináveis. Abominação é alguma coisa que o Senhor detesta e que vomita, não é? Abominável. Aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não estão a ver?
Paulo mencionou lá, e mencionou apenas 3 ou 4 aspectos. Estes não herdarão o reino de Cristo e de Deus. Aqui é o próprio Senhor Jesus que está a confirmar e até a alargar-se, não é? E os irmãos vejam bem, medrosos, incrédulos. Aquele que é incrédulo diz que Deus não existe. Não quer saber de Deus nem de Cristo. Não é? E, portanto, não vai mesmo para o céu, porque o céu é o lugar para aqueles que creem. Aos abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, a todos mentirosos. Agora, meus irmãos, deixem-me colocar aqui estas coisas. E se algum idólatra se converter, entra no reino de Deus? Se algum mentiroso deixar a mentira, entra no reino de Deus? Se algum adúltero deixar, digamos, a prostituição, entra no reino de Deus? Porquê? É a conversão, é a mudança. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez de novo. Esse era o comportamento, era a vida. O problema aqui, destes que não vão herdar, estão nisto e continuam nisto. É preciso mudar-se. Deus dá a oportunidade para mudar-se, não é? Mas o alerta está bem claro, não é? E, meus irmãos, o sino está a tocar também. Eu vou ficar por aqui. Vamos voltar a Efésios capítulo 5. Portanto, nós consideramos... já agora vamos ao versículo 6, porque acho que é importante e dá para terminar. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E agora de manhã no culto eu vou falar um pouco, não da desobediência, mas sim mais da obediência e das bênçãos de Deus que vêm pela obediência. E o verso 7 é uma palavra para os irmãos pensarem em casa. Portanto, não sejais participantes com eles. É assim que tem? Companheiros, também está bem. Ou seja, eu não vou participar com aqueles que têm este comportamento, mesmo que se digam crentes.